Números, capítulo 3, do versículo 1 a 51. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois de Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha o cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhe são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson e a geração dos Libinitas e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas, os que deles foram contados pelos números pelos números de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente, e o príncipe da casa paterna dos Gersonitas serão Eliasafé, filho de Lael,
E o guarda dos filhos de Gesso na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, e a geração dos Anramitas, e a geração dos Isaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafá, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari, e a geração dos Malita e a geração dos Musitas, estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelos números de todo varão de um mês para cima, foram 600.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenará, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel,
Tomarás para cada cabeça 5 siclos, conforme o ciclo do santuário. O tomarás a 20 geras o ciclo. E Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro dos resgates, dos que sobejaram, sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclo, segundo o ciclo do santuário, e Moisés deu o dinheiro dos resgatados, e Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são a mensagem das palavras que estão nas Escrituras Sagradas. O livro da vida. O livro da vida em passagem de Números, do versículo 3, do capítulo 3, ao versículo 1 a 51. Estas são as passagens de várias determinações de missão que o Senhor determinou para o seu escolhido naquela geração, que é por geração em perpétua, gerações, gerações, gerações. Veja, meus irmãos, que tudo que o Senhor determina já estão programadas para ser enviada, ao povo, à nação, de todos os seres humanos na face da terra. Tudo que o Senhor nos concede para cada um de nós são as suas determinações, para que nós tenhamos na face da terra o alinhamento da sua direção para a sobrevivência na face da terra. Não foi só naquele tempo daquela geração, como nesse tempo da geração em que nós estamos vivendo. As determinações do Senhor têm que ser cumpridas. E nós, seres humanos, nós temos que andar diante do seu alinhamento, diante da pureza, diante do amor. É tudo o que o Senhor quer em cada um de nós. Aqui nós falamos de Números, do capítulo 3, versículo 1 a 51, que o Senhor nos fala sobre a passagem, deste capítulo, que é os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Estas são as determinações do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras para que tenham conhecimento do nosso Criador, o Deus Altíssimo, diante das suas determinações, para que nós andemos na face da terra, no caminho da verdade, no caminho da vida. Deus abençoe a todos.